Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Vamos sentando, vamos acomodando. Vamos lá. Pessoal, estamos entrando agora, então, na reta final do intensivão. Vocês já tiveram 3 módulos hoje, sei que estão cansados, já passaram por hepato, já passaram por endócrino, pneumo, e agora a gente vai completar com infecto e com neuro também, beleza? Então agora é o gás final, tá chegando já o fim do intensivão, daqui a pouco é a prova. E eu sei o seguinte, olha, intensivão vocês vão perceber 2 felicidades, né? Uma quando começa, outra quando termina. Então estamos chegando na felicidade agora final. Então vamos começar aqui, deem um pulinho lá na questão de número 1 de infecto e 2 minutinhos para vocês lerem, tá? 2 minutinhos aí, comecem. Vamos lá, gente, vamos acalmar. Vamos lá, vamos ler a questão, vamos tentar resolver, senão não adianta nada. Você tem que tentar resolver para você ficar com dúvida e a gente tirar a dúvida. Dessa maneira você aprende muito mais do que eu fazendo aqui sozinho, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos resolver aqui a questão, então. Alessandro, 24 anos, estudante universitário, iniciou há 2 dias quadro de febre alta, calafrios, tosse, expectoração purulenta e dor torácica. Nega patologias prévias e uso de medicamentos. Ao exame regular estado geral, corado, hidratado, acianótico, anictérico e febril. Temperatura axilar de 38,9. Ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bolhas normofonéticas, PA 110/50. Frequência cardíaca de 135, murmúrio vesicular ausente em terço inferior do hemitórax esquerdo, frêmito tóraco vocal diminuído e massa 6 a percussão em base de hemitórax esquerdo. Frequência respiratória de 35 incursões respiratórias por minuto. Exame abdominal sem alterações. Radiografia de tórax abaixo. Então vamos lá, pessoal, antes de ver a radiografia de tórax, eu tenho um paciente com febre, expectoração, dor torácica, alteração na ausculta, esse paciente tem o quê? Tem pneumonia. Em frente a um quadro de pneumonia, eu tenho que marcar, essa pneumonia é um quadro típico ou atípico? Ou seja, tosse, expectoração, febre alta, calafrio, ou é um paciente com quadro viral? Porque se for o primeiro que eu falei, é pneumonia típica. E o segundo, que é um quadro viral, que é um quadro arrastado, tosse seca, é a pneumonia atípica. Por que dividir isso? Porque existem bichos típicos e bichos atípicos. E sempre quando eu lidar com infecto, eu tenho que saber quem é o bicho. Porque eu vou usar uma droga contra esse bicho. Então esse é meu primeiro raciocínio. E eu percebo aqui que ele tem uma pneumonia, então uma clínica de pneumonia típica. Beleza. Aí vai. Esse paciente, esse exame físico dele condiz com a pneumonia típica.
Vamos pensar, é um paciente que tem aqui, gente, preste atenção, ó, murmúrio vesicular ausente, pode ser, porque a pneumonia típica pode ter apresentação de condensação lobar ou broncopneumônica, ou seja, toma todo um lobo ou fragmentos desse lobo estão acometidos. Então vamos lá, murmúrio vesicular ausente, pode acontecer, frêmio tóraco vocal diminuído, aqui você fique atento, tá? Por quê? Tem que ficar atento porque pneumonia, quando tem um infiltrado lobar, broncopneumônico, a tendência é o frêmio tóraco vocal aumentar. E aqui está diminuído, tá? Então isso aqui está errado, não está batendo. E massa 6, a percussão em base de hemitórax esquerdo. Olha, fala a favor também de uma condensação. Mas agora a gente tem que lembrar o seguinte, quando tem uma condensação, um infiltrado pulmonar só, ele vai ter massa 6, ou submassa 6, a percussão, ele vai ter a ausculta diminuída, né? Ele vai ter o frêmio tóraco vocal aumentado. Agora, se está diminuído, eu tenho que pensar numa outra coisa. Essa pneumonia deve ter complicado, e deve ter complicado com derrame parapneumônico, que é comum acontecer numa pneumonia típica. Então agora, entendendo o que está acontecendo, pensando que são germes típicos, que ele pode ter derramado, vamos ver. Olha a radiografia de tórax dele. Eu observo aqui, ó, que o terço inferior, né, do hemitórax esquerdo está todo opacificado. Agora, isso aqui é uma pneumonia lobar ou é um derrame pleural? Primeira coisa que você tem que olhar, está vendo os seios costofrênicos? Não está. Então, ó, lembrar, derrame pleural. E aqui a gente tem a parábola de Damazier, também fala de derrame pleural. Então, ele tem um exame físico de derrame pleural e tem uma radiografia de derrame pleural. Maravilha, já sei o que aconteceu com ele. Então, a pneumonia típica complicada. Agora vai. Se eu já sei o que ele tem, a minha obrigação é conduzir esse paciente. Então, é tratar o paciente. E como é que eu vou tratar esse paciente? Primeiro, você precisa saber dos bichos. Quem é o agente etiológico? E aí vai. Vamos lembrar aqui um pouquinho, antes de chegar no nosso caso, que é pneumonia típica. Vamos lá. Se ele tivesse, por exemplo, um quadro gripal, quem seriam os agentes que você teria que pensar? Está aqui, ó, micoplasma, clamídia, tem que pensar. E legionela, apesar de ser um germe atípico, causa quadro típico e grave. Então ela entraria no diagnóstico diferencial. Então vamos ver aqui quando pensar em cada um desses. Micoplasma, gente, ele dá muita reação autoimune, ele faz resposta imunológica. Então o paciente, frente ao quadro pulmonar arrastado, ele pode ter uma anemia hemolítica autoimune. Então, se eu tiver um paciente com pneumonia e icterícia, lembrar de quem? Micoplasma pneumônia, ele pode fazer meningite bolhosa, ele pode fazer Guillain-Barré e por aí vai. O importante é, tem um quadro pulmonar arrastado, né, atípico, com manifestação autoimune, lembrar do micoplasma, tá lembrado? E ele é importante pra gente? É, porque ele é o segundo agente mais importante de pneumonia comunitária. Só perde para o pneumococo. Então, você sempre tem que pensar nele também. Clamídia pneumônia, normalmente é um quadro de pneumonia atípica, né? Então, arrastado e tal, mais brandos, tá? São quadros mais brandos, mas que acomete idoso. Então, pneumonia atípica no idoso, lembrar de clamídia, tá? E a legionela pneumófila, apesar de ser um germe atípico, tá, pessoal? Ela causa quadro típico e grave. E quando é que eu penso nela? Nessas situações. Quando o paciente tiver pneumonia com aumento de transaminases, pneumonia com hiponatremia e pneumonia com diarreia. Então tem um quadro pulmonar grave. Aí a questão te deu uma porção de coisa. Você falou que está hiponatrêmico, tem diarreia junto. Gente, legionela. Tá lá, tá? E só lembrando para vocês, por que eu falo que esses bichos são bichos atípicos? Porque fazem quadro arrastados? Não, não pode ser, porque legionela faz quadro grave, igual pneumonia típica. Eu falo que eles são atípicos porque eles são difíceis de ser corados pelo GRAM e não respondem a beta-lactâmico, tá? Tem que ser macrolídeo para eles ou fluoroquinolona respiratória. Tudo bem? Então, não responde a beta-lactâmico. Maravilha. Então, estão aí os agentes atípicos. Agora, e no nosso caso, que ele tem uma pneumonia típica, quem que eu tenho que pensar para ele? Então, tá aqui, ó, eu tenho uma bateria de agentes para pensar. Então, vamos começar a simplificar isso aqui. Quem sempre tem que pensar? Pneumococo. Qualquer caso de pneumonia da comunidade tem que pensar em pneumococo. Inclusive, é o que mais faz derrame pleural parapneumônico, é o que mais faz pneumonia lobar,
tá? Então, tudo que você pensar aí, tem um paciente da comunidade, pneumococo. Beleza. Então, vou observar que o nosso paciente agora tem que pensar nele. Agora, existem outros bichos. Quais outros bichos eu tenho? Gente, guarda o seguinte. Fugiu de pneumococo e micoplasma, pneumônia, você vai começar a pensar em agentes de paciente que tem comorbidade. Porque o paciente tem que ter infecção mesmo, pneumococo e micoplasma. Começou a surgir gram-negativo, tem alguma coisa errada. Porque o paciente não pode ser colonizado por gram-negativo. Só é colonizado por gram-negativo e desenvolve pneumonia quem tem algum problema de saúde. Então observem, a Haemophilus influenza, quando pensar nele, comorbidade. Qual? DPOC e pacientes acima de 65 anos. 65 anos sabe que a imunidade está baixa. Então entra aí como fator de risco para hemófilos. E o interessante é que qualquer situação que você pensar aí, pneumococo é o primeiro agente, menos no DPOC. DPOC, o germe mais comum que tem é o hemófilos. Depois vem pneumococo e depois vem, em terceiro lugar, Moraxella catarrhalis. Então guarde que DPOC, a hemófilos. Seguindo, olha a Moraxella aí. Pensar em quem então? DPOC, já tinha falado antes. Aí desce, clamídia pneumônia, tá? Pensar quando nesse gram-negativo aí? Quando o paciente for diabético e alcoolista. Obviamente, eu estou colocando aí, gente, situações mais comuns desse germe. Quando um paciente tem debilidade, tá com imunidade baixa, tá? Tem que pensar nele também. Aqui são situações mais importantes. Seguindo, Staphylococcus aureus. Opa, gram positivo agora, que quando faz infecção grave. Quando que eu penso nele? Aqui, pós-influenza, o paciente gripou, né? E depois desenvolveu pneumonia, lembrar de estáfilo. Embora eu coloque isso aqui, tá? A causa de pneumonia mais comum pós-influenza é o pneumococo. Pacientes drogaditos, né? Uso de drogas injetáveis, tá? O Staphylococcus pode ir para o pulmão do paciente. E paciente com doença pulmonar estrutural, fibrose cística, tá? E aproveitando o gancho da fibrose cística, quando tiver fibrose cística, dois agentes você tem que pensar sempre. Obviamente, além de pneumococo. Quem são os agentes? Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, tá? Que entra aí como causador, né, de pneumonia na fibrose cística e também causador de pneumonia no neutropênico febril. Então, aquele paciente com menos de 500 neutrófilos, ele está sujeito a fazer infecção por Pseudomonas. Então, você vai lembrar aqui, neutropênico febril tem que cobrir quem? Pseudomonas. Tudo bem? Lembrando disso. Ó, Streptopiógenes. Pensar nele que horas? Gente, esse aqui é o vagabundo que vive na sua orofaringe, que é capaz de fazer amidalite, faringite. Então, quando o indivíduo tiver ofaringe ou amidalite purulenta, tá? Eu tenho que pensar junto, né? Tem uma faringe ou amidalite junto com pneumonia, tem que pensar nesse agente aqui. Porque, afinal de contas, ele está na orofaringe, é só descer para o pulmão, colonizar o pulmão, infectar o pulmão, inflamar. Tudo bem? Então, tem infecção de garganta, evoluiu com pneumonia, pensar em estrépito. Beleza. E para completar, anaeróbio. Quando que eu vou pensar em anaeróbio? Vai pensar em anaeróbio, tá? Dentes podres, porque é aqui que vive os anaeróbios, na nossa boca é cheia de anaeróbio, tá? E pacientes com broncoaspiração, porque vão pegar o conteúdo da boca, tudo bem? E lembrando aqui, para fazer pneumonia para anaeróbio, gente, tem que ter grande quantidade de germe. Então, ó, é com a broncoaspiração que vai muita gente lá para o pulmão e com os dentes podres, porque tem muito bicho na sua boca. Aí consegue chegar no pulmão também. E uma observação é, anaeróbio gosta de fazer derrame pleural e gosta de fazer principalmente, ó, abscesso pulmonar, tá? Então ficar atento aí com qualquer quadro de abscesso pulmonar bacteriano, lembrar de anaeróbio. Beleza? Então estão aí os agentes que a gente tem que pensar. Neste paciente íntegro da comunidade que apresenta um derrame pleural com a pneumonia típica, o nosso principal agente é aqui, pneumococo. Então, eu tenho que cobrir pneumococo nesse paciente aí. Beleza? Então, tá aí. Vamos seguir. Peguei um paciente, então, já desconfiei disso. Agora, esse paciente em questão, o que eu faço com ele? Tá? Eu já sei que deve ser pneumococo.
Agora, como é que eu trato? Eu interno, não interno? Ele tem um derrame pleural, ele está taquipneico, está taquicárdico, está hipotenso. O que é que eu faço com esse paciente? Como é que eu conduzo agora? Então, olha que interessante. Você já conseguiu pegar o ponto principal, que é identificar que era pneumococo. Agora vai. Conduta. Aí tem que responder essa pergunta. Olha, onde tratar o paciente? No ambulatório eu interno ele. O que eu faço? Porque dar antibiótico eu já sei. E que germe atípico corresponde a beta-lactâmico também está dominado comigo aqui. Então tem que saber isso aí. Então preste atenção que você vai usar esse critério aqui, esse score, que é o CURB 65, tá? CURB é uma sigla, tá, gente? C de confusão mental, U de ureia acima de 43 mg por decilitro, R de respiração, ó, mais de 30, né, incursões respiratórias por minuto. O B a gente vai forçar um pouquinho, é a baixa pressão arterial. Então a pressão sistólica abaixo de 90 ou a pressão diastólica abaixo de 60, uma ou a outra. E 65 é o mais fácil, né? É a idade. Maior ou igual a 65 anos, também vai fazer o pontinho dele. Então eu tenho aqui esses 5 parâmetros. Como é que eu trabalho com ele? Vai trabalhar assim, ó. Presta atenção. Se o paciente tiver CURB 65, 0 ou 1, ambulatório. Vai tratar no ambulatório. Quando você tratar o paciente ambulatorialmente, você não precisa fazer pesquisa etiológica, tá? Pesquisa de escarro, hemocultura, nada disso. Vai pegar o paciente e tratamento empírico. Pronto. Agora, se ele tiver CURB maior ou igual a 2 pontos, esse paciente tem que ficar internado, tá? Vai deixar. E uma vez internado, é obrigatório pesquisa etiológica, com hemocultura, escarro, lavado, não importa, tem que correr atrás do bicho. Já que internou, vamos fazer o negócio direito, tá? E agora, se impõe outra coisa. Marcelo, eu interno esse paciente, mas interno aonde? No CTI ou na enfermaria? Porque vira e mexe a gente atende vovozinho, né, na emergência com pneumonia e vai internar. Aonde você vai colocar esse paciente? Gente, guarda o seguinte macete. Se o paciente estiver chocado ou se tiver com necessidade de ventilação mecânica, insuficiência respiratória, não tem que discutir. Esse paciente é CTI. Isso é óbvio. Ele precisa de aminas, precisa de som em ganso, está chocado. E o outro precisa de ventilação mecânica, vai para o respirador, tem que estar no CTI. Guarda isso aí. E o macetinho que eu vou te dar é o seguinte. Se ele fizer mais de 3 pontos no CURB, tá? Então também coloca esse paciente no CTI. Então se ele tiver assim, ó, tira a idade, tá? E os outros, ele tem pelo menos 3 índices dos outros, coloque no CTI também. Tudo bem? Então vamos trabalhar com o seguinte macete. CURB de 0 a 1 em casa, né? De 2, tá? 2, 3, você deixa ele na enfermaria. Acima de 3, tá? Vai botar no CTI. Ou, se tiver chocado ou com insuficiência respiratória, também é CTI. Beleza? Guarde isso aí então. Então já sei onde colocar o paciente. E agora vai. Já sei onde colocar, eu vou tratar. Como é que eu vou tratar o paciente? Então vamos usar aqui, gente, ó, consenso. O que o consenso fala? Ó, vai tratar ambulatorialmente? Vou. O que eu faço para o paciente? Depende. É um paciente sem fator de risco, né, que não fica colonizado por gram negativo? Ou é um paciente com fator de risco que pode ter gram negativo? Aí vai. Não, é um paciente sem fator de risco, igual esse paciente nosso. Então, o que a gente faz? Ó, doxiciclina ou macrolídeo, tá? Por que doxiciclina ou macrolídeo? Para pegar pneumococo e micoplasma. Esse é o objetivo, tá? Pneumococo primeiro, macrolídeo é o segundo mais comum. Então, vai fazer isso aí. Agora, nada impede, num quadro como o nosso, que a gente desconfia, tá lá, ó, tá falando que é pneumococo, começar com beta-lactâmico. Não estaria errado fazer isso, tudo bem, pessoal? Só que o consenso fala assim, não quer errar, faz isso aí. Cobre típico e atípico. Agora, se o paciente for de risco, tem CC, tem DPOC, tem diabetes, tem fibrose cística e por aí vai, é diabético, alcoolista, eu tenho que lembrar de gram negativo. Então aí vai entrar o que, paciente? Fluoroquinolona respiratória, tá? Exemplo, levofloxacino. Cipro não vale. Não vamos tratar um paciente com pneumonia comunitária com cipro.
baixa penetração no pulmão e não pega pneumococo, que é o principal germe. Se para o pulmão, só se for em associação com outras drogas para pegar pseudomonas. Droga única não serve, pneumonia comunitária não serve. Beleza? É assim que você vai fazer. Agora, se você resolveu internar um paciente na enfermaria, você vai fazer fluoroquinolona. Tira a oral e bota a venosa agora. Já resolve o paciente. Ótimo. Agora, se você resolver botar no CTI, tá? Você tem a seguinte opção. Olha só. Botei no CTI. Existe a suspeita de pseudomonas? Existe. Então, vou fazer um beta-lactâmico anti-pseudomonas, mais um aminoglicosídeo, mais uma quinolona, anti-pseudomonas. E aqui pode ser cipro, tá? Ou eu posso fazer outra droga anti-pseudomonas, com aminoglicosídeo, com macrolídeo, tá? Azitromicina ou claritromicina venosa. Posso fazer isso. Agora, quem são as drogas anti-pseudomonas? Cefepime, piperacilina com tazobactam, que é o tazocin, e o imipenem, tá? Que nome comercial Tienam. Então, são essas drogas aqui, ó, que eu coloco como anti-pseudomonas. Agora, se por acaso o seu paciente não tem evidência de pseudomonas, você não desconfia de pseudomonas, você não precisa fazer duas drogas anti-pseudomonas, tá? No caso aqui, ó, cefepime com amica, não precisa fazer isso. Você vai fazer um beta-lactâmico, pode ser cefepime, ceftriaxona, mais um macrolídeo ou mais uma fluoroquinolona respiratória, tá? Então, se a suspeita for outro bicho, sai antipseudomonas e aminoglicosídeo e entra uma cefa de terceira, por exemplo. Tudo bem, gente? Obviamente associada a macrolídeo ou fluoroquinolona para poder cobrir também legionela, porque é pneumonia atípica e grave, tá? Então, guarda o seguinte macete aí. Pneumonia atípica, eu sempre penso, desde do paciente da comunidade por causa do micoplasma até o paciente do CTI por causa de legionela. Tudo bem? Então tá lá. Agora, se eu pensar em estáfilo MRSA, o que eu faço? Associar vanco ou linezolida, tá? Vai fazer isso. E só para completar essa parte, e a pneumonia hospitalar? O que é mesmo pneumonia hospitalar? Então esquece um pouquinho de pneumonia comunitária. Só para lembrar, é aquela que ocorre 48 horas após a internação. Aquela que começa 48 horas após a internação, para dar tempo de colonização por germes hospitalares. E aí você vai esquecer dos germes da comunidade e vai pensar aqui, ó, em pseudomonas, Staphylococcus aureus e entram bactérias gram-negativas. E aí você vai pensar, tá? Se tiver evidência de pseudomonas, que quando eu vou pensar em pseudomonas no hospital, muito tempo internado, ventilação mecânica, né? Aí eu trato igual aqui em cima. Você já sabia, tá? Agora, por exemplo, se for estáfilo, eu vou associar meu esquema vanco. E se for uma enterobactéria não resistente, acabei de internar agora, estou com 3 dias de internação, pode fazer o que, paciente? Ceftriaxona, por exemplo, uma cefa de terceira. Tudo bem? Então é assim que você vai lidar. Pseudomonas, lembrar de duas drogas, antipseudomonas, estafilococcus do hospital vanco e enterobactérias não resistentes, você vai fazer cefa de terceira mesmo. Tudo bem, pessoal? Então tá aí a conduta para a pneumonia. Então agora, volte ao caso. Vamos responder aqui, vamos tirar sua dúvida na sua resposta. De acordo com o caso acima, marque a alternativa correta. A. Trata-se de um caso de pneumonia comunitária típica, lobar. Aí para. Eu não posso falar que é lobar, porque aquilo ali não é um lobo todo condensado. Ali tem derrame pleural. Por baixo daquilo ali pode ter uma condensação lobar ou pode ter uma condensação broncopneumônica. Então não dá para afirmar. Então está errado a letra A no início. Como o Alessandro só possui um critério de gravidade, segundo o CURB 65, ele deve ser tratado ambulatorialmente, sendo desnecessária a pesquisa do agente etiológico. A amoxicilina via oral por 7 a 10 dias é uma boa possibilidade terapêutica. Pode parar, gente. Pode parar aí que o nosso amigo tem mais de um critério CURB. Ele tem a frequência respiratória acima de 30 e ele tem a pressão diastólica abaixo de 60. Então ele não tem um critério só não. Então ele tem que ser internado. E o bom senso, ele tem um derrame pleural. Tem que investigar isso aí também. Então não dá para tratar no ambulatório. Errado. Agora, obviamente, se eu tratasse no ambulatório, porque a evidência de pneumococo é muito grande, eu poderia fazer amoxicilina, sem problema nenhum, tá?
Letra B. Trata-se de um caso de pneumonia comunitária típica, complicada por derrame pleural. Até aí tudo bem. Alessandro deve ser internado e a pesquisa do agente etiológico se torna mandatória. Grão e cultura de escarro, hemocultura e toracocentese. Para tratamento está indicado dreno de tórax em selo d'água e fluoroquinolona respiratória. Então olha que interessante, pessoal, a questão vem direitinho, né? Então realmente complicada por derrame pleural, deve ser internado e tem critério para isso, internou tem que pesquisar, ótimo. Se tem derrame tem que fazer toracocentese para pesquisar o derrame. Agora, está indicado o uso de dreno em selo d'água? Já tem que fazer isso? Vamos lembrar aqui, pessoal, você só vai botar um dreno no paciente em selo d'água se ele tiver aqui, ó, duas condições básicas. Quais condições básicas para drenar um paciente com derrame pleural? Ou ele tem um pH no líquido pleural abaixo de 7,2, tá? Então, pH abaixo de 7,2, ou tiver presença de pus, tá? Pus ou bactéria lá dentro. Achou pus, ou achou bactéria, ou ele tem o pH baixo, aí drena. Agora, não me informaram se ele tem pH baixo, se ele tem pus, se ele tem bactéria. Então, não posso afirmar que tem que ser drenado. Então, está errada. Tudo bem? Então, vamos seguir. Só para indicar para vocês aqui a seguinte dúvida. Quando que eu indico uma toracocentese? Será que todo paciente que tem derrame pleural tem que fazer toracocentese? Não, pessoal. A indicação precisa de toracocentese no derrame pleural parapneumônico é quando você coloca o paciente em laurel, tá? Bota ele de decúbito lateral e os raios horizontais. E a lâmina, tá aqui, ó, do derrame, tem mais de 1 centímetro de altura. Então, se tiver mais de 1 centímetro de altura aqui, essa lâmina de derrame ao laurel, aí está indicado a fazer toracocentese. Então, tem um pequeno derramezinho, não precisa fazer. Tudo bem? Então, guarde isso aí. Seguindo. Letra C. Neste caso, é necessário pesquisar faringoamidalite purulenta, dentes em mau estado de conservação, infecção prévia por influenza e uso de drogas endovenosas, mesmo sabendo que se trata de uma pneumonia lobar, cujo agente etiológico mais comum é o Streptococcus pneumonia? Gente, a afirmativa veio muito bonitinha, só que eu não posso falar que se trata de uma pneumonia lobar, porque eu não sei o que tem aí embaixo do derrame. Pode ser infiltrado broncopneumônico. Então ela está errada. Isso que invalidou a alternativa C. Letra D. Alessandro deve ser internado na UTI com pesquisa etiológica obrigatória e sem retardar o início da terapia, que deve ser realizada com ceftriaxone, mais claritromicina, ou levofloxacin. Gente, pegou um paciente da comunidade e botou no CTI, é isso mesmo. Cefa, mais uma droga que pega atípico, que pega legionela. O tratamento está certo. Agora, ele preenche critério para UTI? Ele está em insuficiência respiratória? Ele está chocado? Tem mais de 3 critérios CURB? Tem isso? Não tem. Então, ele não vai para o CTI. Então, está errado. Letra E. Trata-se de um caso de pneumonia comunitária complicada por derrame pleural. Opa, até aí, beleza. Alessandro deve ser internado na enfermaria, sofrer pesquisa etiológica, toracocentese e iniciar o uso de fluoroquinolona respiratória como terapia empírica. Corretíssimo. Essa é a conduta, tá? Certíssimo, preenche critério de CURB, tem derrame, toracocentese, vê se tem indicação de dreno, começa um antibiótico empírico para ele, como internou, fluoroquinolona respiratória é uma excelente droga, cultura veio diferente, com antibiograma diferente, troca o medicamento, tá? Então é assim que você vai fazer. Então letra A é que é a resposta correta. Tudo bem, pessoal? Então matamos pneumonia, a objetividade está aí. Então vamos seguir. Jovem de 23 anos sofre acidente de moto, chega ao pronto-socorro hipotenso e com dor abdominal. Há sangue na cavidade peritoneal e é indicada a laparotomia. Na indução anestésica, broncoaspira grande volume de conteúdo gástrico. A cirurgia dura 3 horas e é feita esplenectomia. A ventilação é difícil durante a cirurgia e não consegue estubá-lo após a operação. Vai para o CTI, onde a conduta mais adequada à conduta terapêutica seria... Gente, preste atenção. O paciente, tá, vai fazer a cirurgia. Beleza. Acabou de fazer a cirurgia, mas durante o ato anestésico o bronco aspirou, tá? E ficou ruim de estubar. O que eu faço nesse paciente? Bom, o bronco aspirou. Eu sei que tem risco de fazer pneumonia por anaeróbio. Sim. Mas olha só, o que eu faço com ele?
Será que todo mundo que broncoaspira já desenvolve pneumonia? Não. Então guarda aí. O paciente pode broncoaspirar e não desenvolver nada. Então a conduta é esperar. Esperar quanto? Vai esperar 48 horas, tá? Como assim 48 horas? Preste atenção. O paciente broncoaspirou, fez febre depois de 48 horas, então deu tempo para colonizar o pulmão, para inflamar o pulmão e agora ele tem pneumonia. Então agora você vai iniciar o tratamento antimicrobiano. Ponto. Se por acaso o paciente broncoaspirar e fizer febre precoce, isso não é pneumonia bacteriana, porque não deu tempo de colonização, de inflamação. Isso é pneumonite química, que é a síndrome de Mendelssohn, tá? Então, broncoaspirou, febre precoce, pneumonite química. Broncoaspirou, febre tardia, é a pneumonia bacteriana. Então, qual deve ser a conduta em quem broncoaspira? Esperar, tá? Não há necessidade de entrar já com antibiótico. Tudo bem? Então, conduta suporte. Homem de 47 anos procura setor de emergência com quadro de febre de 38,5, tosse produtiva com expectoração esverdeada e dor pleurítica. Não há história de doenças prévias ou uso de medicamentos. Há relato de alergia à penicilina com edema de glote 2 anos antes. Ao exame físico, seus sinais vitais são normais, exceto pela febre e auscultam-se estertores crepitantes em base direita. Radiografia de tórax mostra consolidação alveolar em lobo médio. O tratamento antibiótico que é mais adequado para o caso é o seguinte. Então vamos lá. O paciente vem, gente, com quadro de pneumonia típica da comunidade, com alergia à penicilina. O que eu faço para ele? Vou iniciar o tratamento para ele. Ele fala aqui de alguma comorbidade? Não falou nada. Então, o meu objetivo é tratar, segundo o consenso, pegar, obviamente, pneumococo, mas não esquecer que existe também, existe também atípicos. Então, para ele, o tratamento da comunidade, sem comorbidade, com alergia à penicilina, que pega pneumococo e micoplasma, doxiciclina, sem dúvida alguma. Beleza? Então tá aí. Seguindo. Homem previamente assintomático, 40 anos de idade, etilista com quadro de tosse produtiva e febre há 1 semana. Ao exame encontra-se irregular estado geral, frequência respiratória de 30 incursões por minuto, sem outras alterações. A radiografia de tórax evidencia uma lesão cavitada com nível hidroaéreo em lobo superior direito. O agente mais provável e o tratamento a ser iniciado são, olha aqui, ele coloca para você uma lesão cavitada com nível, ou seja, um abscesso no lobo superior direito, para você imediatamente pensar em tuberculose. E tem que pensar mesmo. Agora, será que isso é tuberculose? O paciente tem, previamente assintomático, 40 anos, ele tem, gente, tosse produtiva e febre há 1 semana. O negócio começou agudamente. E ele é alcoolista. Alcoolista cai, alcoolista vomita, alcoolista pode broncoaspirar. Então, eu tenho 2 hipóteses aqui. Ou esse paciente tem abscesso bacteriano por anaeróbio, ou ele tem tuberculose. Agora, a história dele de ser um quadro subagudo e de etilismo fala muito mais a favor de bactéria do que micobacteriose. Micobacteriose é um quadro arrastado, emagrecimento, febre vespertina. Então, a resposta vai ser anaeróbios. E para tratar anaeróbios, qual é a droga? Clindamicina. É a droga de escolha e excelente penetração no pulmão. Está resolvido já. Beleza? Então vamos seguir. Questão 2, pessoal. Vamos lá. 2 minutinhos para resolver. Vamos lá.
Vamos lá, pessoal. Cláudio, 36 anos, procura o pronto-socorro com quadro de febre, mal-estar e cansaço acentuado há uma semana, sem demais queixas. Ao exame pálido, desidratado, uma cruz em 4, A cianótico, A nictérico e febril, temperatura axilar de 38,9. Ausculta pulmonar sem alterações, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, com presença de sopro em todo o precórdio, de 2 cruzes em 6. Abdômen sem alterações, presença de lesões maculares hemorrágicas, localizadas na região palmar e fundo de olho, com lesões hemorrágicas em retina. Para tudo. Eu tenho um paciente de 36 anos, que ele tem um quadro de febre, mal-estar e cansaço de evolução há uma semana. Gente, e vem com queixa, né, de sopro cardíaco, febre e sopro, não interessa o tipo, eu tenho que imaginar imediatamente como hipótese diagnóstica endocardite infecciosa. Imediatamente. Então, beleza. Pensei em endocardite, que pode mandar lesões à distância, porque o bicho está no pulmão, está na circulação, e pode chegar, por exemplo, no olho, pode chegar na pele? Pode. Então, contribui com o meu diagnóstico. Beleza, então tudo isso aí pode acontecer na endocardite. Agora, é aquela história. É endocardite que ele tem? Então, para falar se é endocardite ou não, a primeira coisa, saber se ele preenche critérios clínicos. Então, eu tenho critérios clínicos laboratoriais. Por exemplo, 2 critérios maiores fala que ele tem endocardite. 1 maior mais 3 menores também, ou 5 menores. Então, vamos ver que critérios são esses aí, que são os critérios de Duke. Então, vamos lá. Critérios maiores. Hemocultura. Tá lá, bichos típicos em 2 amostras. Tem bichos típicos, né? São os causadores mesmo de endocardite. E tem a Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Staphyloepidermides. Tem esses bichos que fazem endocardite? Tem. Então, beleza, confio. Que mais? Eco. O eco mostrando vegetação, abscesso, descência de válvula, tá? Mostrando isso, ou mostrando também uma nova regurgitação valvar, porque a válvula fica inflamada e não funciona direito. Então ela deixa o sangue voltar. Então tem sopro de regurgitação. E olha que interessante, fiquem atentos com o nosso caso, porque ele não falou se ele tem sopro de regurgitação. Ele só falou o seguinte, tem sopro pancardíaco, né? Não falou mais nada. Então não sei o que está acontecendo com o paciente, tudo bem? Então não posso afirmar que esse sopro é um critério maior. Vamos lá. Agora os menores são isso aqui, ó. Predisposição ao uso de droga endovenosa, febre maior ou igual a 38, tá? Êmbolos pulmonares ou sistêmicos, né? Manda a bactéria para longe do coração. Gente, a bactéria está interposta na circulação. Ela pode ir para o pulmão, ela pode ir para o cérebro. Então ela faz aneurisma micótico lá em cima, faz AVE hemorrágico, tá? Pode fazer AVE isquêmico, pode destruir um vaso seu lá em cima. Pode fazer, gente, petequias em conjuntiva, tá? Manchas de Janeway, aqui na região palmar e plantar, tá? Tudo isso pode acontecer. E eu estou começando a ver que meu paciente tem êmbolos à distância. Já percebi isso. Fenômenos imunológicos, está na circulação, né? Tem imunocomplexo ali tentando matar o bicho. Esse imunocomplexo desprende e vai circular. Aqui, ó, manchas de Roux, tá? Na retina. Tem glomerulonefrite difusa aguda. O paciente pode fazer nódulos de Osler, nódulos dolorosos da polpa digital, fator reumatoide positivo. Isso aí também entra, né, como critério menor, critério imunológico. E para completar, hemocultura que não preenche critério maior e eco que não preenche critério maior. Então, nesse momento, eu não posso falar que meu paciente tem endocardite. Porque quando eu vou na questão, a única coisa que ele tem que chamar atenção é, ele tem fenômenos hemorrágicos, fenômenos êmbolos sistêmicos, né? Ou pulmonares, que preenchem o critério 3, e ele tem febre maior ou igual a 38. Ele tem 2 critérios menores, é isso que ele tem. Então, para completar, eu tenho que fazer um eco que não foi pedido, tenho que fazer hemocultura, né? Avaliar isso, porque aí para confirmar ou não a endocardite. Mas, obviamente, que nesse caso clínico, eu interno o paciente, trato empiricamente e corro atrás, porque endocardite é grave, pode matar o sujeito, tá? Só que antes de falar da conduta, só uma observação. Gente, esses aí são os critérios de Duke, tá? Não é Dukes, não, é de Duke. E que em 2000,
Lee e colaboradores, um outro autor, fez uma modificação nesses critérios. Ele acrescentou aqui como critério maior, tá? Uma hemocultura positiva para Coxiella burnetii, tá? Para ser burnetii, ou mostrando um padrão imunológico contra C. burnetii. Por exemplo, títulos de IgG acima de 1/800, tá? De C. burnetii, isso aí também entra como critério maior. Então, só para lembrar aí que Coxiella burnetii entra também uma hemocultura positiva ou IgG com títulos de 1/800. Lee modificou isso aí. Então, cuidado com essa pegadinha aí na hora da prova. Beleza? Agora volta para cá. Então, vamos lá. Como é que eu vou tratar o paciente empiricamente, então? Eu corro atrás, mas estou tratando. Tem que saber isso aqui. É um quadro agudo? Ou seja, começou há menos de 2 semanas, febre, que é do estado geral, igual esse paciente tem? É. Então tem que pensar num bicho que ataca mesmo, um bicho virulento, que é o Staphylococcus aureus. Pronto. Então já sei que esse caso aí provavelmente é uma endocardite para o Staphylococcus aureus. Agora, e se for subagudo? Um quadro arrastado, semanas, né? Tem 6 semanas de evolução, tal. O que eu vou pensar? Aí você vai pensar, ó, nesse aqui, é o Streptococcus do grupo Viridas. É um germe agora menos virulento, né? Ele vai devagar com você. Agora, se você tiver uma válvula protética, então se você teve que abrir o tórax do paciente, teve contato com o meio externo, com o coração, você pode botar germe da sua pele lá dentro. Então aí você vai pensar em Staphylococcus epidermidis. É isso que você vai fazer. Então, um raciocínio aqui empírico, né? Quem é o bicho? Que eu sempre tenho que pensar quando trato com doenças infecciosas. Olha, eu tenho esses 3 raciocínios aqui. E frente a eles, eu já sei como tratar. Por exemplo, Staphylococcus, ele vem da comunidade. Como é que trata? Olha, oxacilina mais gentamicina. Já guarde o seguinte macete. Endocardite você não trata com uma droga só. Sempre trata com 2 drogas. E a segunda droga vai ser sempre genta. Guarde isso aí. Então vai ser alguma coisa magenta. Se for aguda, estáfilo, oxa magenta. Subaguda, estrépito vagabundo. Então é penicilina. Penicilina mais genta. Tá lá, penicilina G cristalina mais gentamicina. E agora, se for Staphylococcus epidermidis, que é naturalmente resistente a oxa e naturalmente resistente à penicilina. Se eu tenho estáfilo resistente a oxa e a penicilina, qual que vai ser a droga? Vanco. Então é vanco mais genta. Então observe aí que tudo acabou em genta. Tudo bem? Só uma observaçãozinha, gente. Pega aqui comigo. O Staphylococcus aureus também está relacionado na endocardite do usuário de droga endovenosa. Endocardite do lado direito do coração, válvula tricúspide, tá? E quando for endocardite do usuário de drogas, ao invés de você fazer oxacilina e genta, você vai fazer vanco e genta. Tudo bem? Usuário de droga é estáfilo, mas é vanco e genta. Beleza? Então vamos seguir. Volta para a questão então. De acordo com o caso acima, marque a alternativa correta. O diagnóstico de Cláudia é de endocardite infecciosa aguda. Possui um critério maior e 3 menores, cujo principal agente é o Staphylococcus aureus. Devem ser colhidas hemoculturas e iniciado antibiótico empiricamente. Oxacilina com gentamicina. Gente, tá certo isso aí? O diagnóstico de Cláudia é endocardite? Não sei. Provável. Ele tem critério maior? Hemocultura, sopro de regurgitação, eco? Não tem. Já está errado. E a gente viu ali que tem 2 critérios menores. Tá? Realmente, o principal seria o Staphylococcus. E eu teria que fazer aqui, ó, hemocultura e começar a oxa e genta. Mas agora ele não tem os critérios iniciais da questão. Vamos seguir. B. A anamnese está incompleta, pois não há relato do uso de drogas endovenosas e nem de passado de cirurgia de troca valvar. No primeiro caso, a hipótese diagnóstica mais provável seria de endocardite por Staphylococcus aureus, que acomete mais frequentemente a válvula tricúspide, e o tratamento deveria ser realizado com vanco e genta. Exatamente. Como eu te falei. Até aí, beleza. Continuando. Enquanto que na segunda situação, na troca valvar, né, o diagnóstico mais provável seria de endocardite por Streptococcus do grupo Viridas.
Aí já entra o Staphyloepidermides. Então tá errado. Válvula epidermides. O tratamento seria com penicilina G cristalina e gentamicina. Olha, se fosse Streptococcus do grupo vírida, sim. Mas a minha hipótese tem que ser o quê? Ó, Staphyloepidermides e aí é vanco com genta. Então tá errada a letra B. Letra C. Confirmando o quadro de endocardite, Cláudio deverá fazer uso posteriormente de amoxicilina, 2 gramas, via oral, antes de qualquer procedimento odontológico, procedimentos em tecidos infectados, cistoscopia, cirurgias envolvendo mucosa respiratória, vesícula biliar e próstata. Para tudo agora. Antigamente isso era uma complicação. Profilaxia da endocardite infecciosa. Tinha que saber se o paciente era de alto risco, tinha que saber qual era o procedimento e aí escolher a droga. Só que agora um novo consenso do ano passado, da American Heart Association, falou o seguinte: olha só, atualmente, você só vai fazer profilaxia se mexer com dente, tá? Guarde aí, mexer com dente. Mexer com dente? Aí eu faço. E a profilaxia vai ser aqui, ó, amoxicilina, tá lá, 2 gramas via oral, 2 horas antes do procedimento. Certíssimo. Certíssimo. Essa é a escolha. Agora, quando que eu faço? Né? Para qual paciente? Desculpa, quando eu já sei. É o paciente que vai mexer na boca dele, no dente. Com que eu já sei. Agora, para qual paciente? Para aqueles pacientes que já tiveram endocardite prévia, olha, já teve uma vez, pode ter de novo. Para pacientes com troca valvar, que facilita a colonização de bactérias, se fizer bacteremia, e para paciente com cardiopatia cianótica não resolvida cirurgicamente, tá? Então tem isso? Tem. Então, olha, tem que fazer profilaxia. Cardiopatia cianótica não resolvida, paciente com troca valvar e paciente que apresente passado de endocardite. Beleza? Então, nesse caso aí, começou a fazer cistoscopia, né? Vesícula biliar, não tem que fazer mais. Tudo bem? Então tá errado. Letra D. Manifestações neurológicas são comuns na provável patologia de Cláudio. Entre elas podemos citar hemiplegia, afasia, rebaixamento do nível de consciência, hemiparestesia, ataxia, cefaleia e distúrbios de pares cranianos. Corretíssimo. Lembra, posso mandar êmbolo séptico para o cérebro e ali fazer aneurisma micótico, fazer AVE isquêmico, AVE hemorrágico e posso determinar sinais focais no paciente. Então está correto a letra D. Letra E. Deve escolher hemoculturas, realizar ecocardiograma e iniciar antibióticos de maneira empírica, oxacilina e gentamicina. Caso o ecocardiograma demonstre a presença de abscesso aórtico ou insuficiência cardíaca classe funcional 2, 3 ou 4, está indicada a correção cirúrgica. Então, agora preste atenção. Essa tem que estar errada, né? Porque é a letra D que está certa. Onde está o erro aqui na letra E? Pessoal, acompanha comigo. Olha só, indicação cirúrgica de endocardite infecciosa. Quais são? Endocardite fúngica, tem que operar. Abscesso, tem que operar e tem que drenar. E a terceira indicação, paciente que evolui com insuficiência cardíaca. Evoluiu com insuficiência cardíaca, tem indicação cirúrgica, desde que classe funcional 3 ou 4. A 2 não tem indicação cirúrgica, é 3 ou 4. Tudo bem? Então, por que está errada a questão? Porque não é classe funcional 2. Tranquilo? Então, está correta a letra D de dado. Então, bola para frente. Questãozinha 3 agora. 2 minutinhos para a leitura. Vai lá, mete bronca.
Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos lá, gente. Questão 3. Marcos, 10 anos, é levado ao pronto atendimento por sua mãe com quadro de febre e cefaleia há 2 dias. A mãe nega patologias prévias e refere que até então era uma criança sadia. Reside com os pais e 2 irmãos, um de 2 e outro de 3 anos, ambos com calendário de vacina completa. Ao exame, sonolento e confuso, temperatura axilar de 39,1, sinais de Kernicke-Brudzinski presentes, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, búlia normofonética, PA de 150 por 100 e pulso de 65 batimentos por minuto, taquipneico, murmúrio vesicular normo distribuído e ausência de ruído adventício. Gente, 10 anos, febre, dor de cabeça, sonolento e confuso, isso aí é igual o quê? Meningite. Pronto, aí eu vejo, o paciente tem, ó, sinais de Kernicke-Brudzinski, sinais de irritação meningia, olha, confirmou. Então vamos lá, agora segue, o paciente tem, ele está hipertenso, ele tem 10 anos, está 150 por 100, mas o pulso não acompanha. Ele está com 65 batimentos e está taquipneico. Olha, tem coisa que não bate, porque meningite não é pulmão, é cérebro. E não é coração, é cérebro, por que ele está hipertenso? E aí vai. Meningite, qual é o problema dela mesmo? Por que meningite mata? Porque é capaz de fazer hipertensão intracraniana. Porque faz edema inflamatório de meninge, aumenta a permeabilidade dela, mais sangue. O que vai acontecer? A pressão intracraniana sobe. E aí ele vai fazer a tríade de Cushing, que é hipertensão, bradicardia e taquipneia. Então o nosso coleguinha aqui, ele tem meningite e está com hipertensão intracraniana. Já sei disso. Agora, quem é o provável bicho? Então vamos seguir. É colhido líquor que revela pressão de 34, pressão muito alta, não precisa nem falar, porque ele está com hipertensão intracraniana. O normal é até 18, tá? Está quase o dobro de pressão. Aspecto turvo, 1.200 leucócitos com 95% de polimorfos nucleares, glicose baixíssima e proteína alta. Iniciado terapia antibiótica empírica. Correto. Olha só, pensei em meningite, líquor. Então tem que ter o quê? Olha, tem leucocitose, tem. Predomínio de polimorfos, bactéria. Linfomono, ou é fungo ou é vírus. Beleza. Aí você segue. Glicose baixa, pode ser bactéria realmente, ou fungo. Vírus não abaixa a glicose, tá? E proteína. Proteína todo mundo é capaz de aumentar porque está inflamado, vai mais proteína para lá. Então proteína não mexo não. O que eu vou mexer na minha prova? Vou procurar polimorfos nucleados e glicose. Polimorfos alto e glicose baixa, bactéria. Aí eu vou olhar, é linfomono com glicose baixa, é fungo ou tuberculose. Linfomono e glicose normal, é vírus, porque vírus não consome glicose, não mexe com glicose. Tudo bem, pessoal? Então, esse aí é uma setinha do líquor. Então, já sei que esse paciente tem uma meningite bacteriana. Agora, com 10 anos de idade, qual é o bicho da meningite dele? Então, vamos lá. Tem que responder isso aqui. Igual pneumonia, igual endocardite.
tem que lembrar dos bichos. Então eu tenho aqui, ó, por faixa etárias, recém-nascido, tem que pensar nos bichos do canal do parto. Então tá aqui, ó, gram negativo, tem que pensar em Streptococcus do grupo B e Listéria. Listéria é uma bactéria de imunodebilitado. Como a grávida no final da gestação tem uma certa imunodebilidade, fica colonizada por Listéria. Então pensar isso aí nos recém-nascidos. Para tratar, eu vou utilizar ampicilina mais cefotaxima. Cefotaxima tem boa penetração no líquor, tá? E não interfere com o metabolismo da criancinha. E a ampicilina é um antibiótico da Listéria. Pensou em Listéria, o antibiótico é ampicilina. Daí ela está no meio. Agora, após 3 meses, sai isso aí e entra os clássicos. Meningococo, pneumococo e hemófilo, tá? Hemófilo hoje em dia, lá para baixo, por causa da vacinação, tudo bem? Hoje em dia é meningococo e pneumococo. E isso aí, gente, é válido no Brasil até 50 anos. Meningo e pneumo. A partir de 50 anos inverte, pneumo vira o principal, tá? Nos Estados Unidos é diferente. A última edição do Harrison fala o seguinte, que até 20 anos nos Estados Unidos é meningo e pneumo. Depois de 20 anos, inverte. Aí vira pneumo e meningo. Beleza? Só para lembrar disso aí, então, a partir de 20 anos é o pneumococo. E para tratar esse paciente, ceftriaxona com ou sem vanco. A preocupação da vanco aqui qual é? É pneumococo resistente, que eles lá têm de montão e a gente aqui tem pouco. Tá? Então aqui a gente já pode começar o tratamento desses casos com ceftriaxona, tá? Pega todo mundo empiricamente. Agora, idosos, imunidade baixa, eu tenho que pensar em pneumo, em segundo lugar listéria e depois meningo. E nessa situação aqui eu tenho que fazer o quê? Você já sabe, ceftriaxona mais quem? Mais ampicilina para poder pegar listéria. Então você acabou de pegar o seguinte macete. Quando pensar em listéria, ó, infecção nos extremos de idade, recém-nascido e idoso. E listéria é ampicilina. E aqui vai aquela história, posso fazer vanco? Se você estiver nos Estados Unidos, deve fazer vanco, porque lá o pneumo é resistente, tá? Aqui no Brasil não precisa. E para pós-operatório, tá? Pós-operatório de cirurgia craniana, neurocirurgia. Pensar aqui, ó, tem Staphylococcus aureus, tá? E gram negativo. Tudo bem, gente? E para tratar, então, esses pacientes, vanco e ceftazidima, tá? Então, pós-operatório, você vai fazer isso com seus pacientes. Beleza? Então, tá aí o nosso raciocínio, tá? É a mesma história de pneumonia e de endocardite. Copiado isso aí? Então, vamos lá. Bola para frente que isso aqui vai continuar ainda, você pode continuar copiando. Vamos lá. A profilaxia, né? É feita para quem? Quem merece profilaxia? Olha, meningococo e hemófilos. Então, os contactantes de meningite meningocócica por hemófilos merecem fazer. Quando? Olha, meningococo, todos os contatos devem fazer. A hemófilos, todos. Mas se tiver, né, gente, na sua casa, criança com menos de 4 anos de idade e sem vacinação. Então você tem lá, criança com menos de 4 anos, não tem vacinação, todo mundo da casa vai fazer quimioprofilaxia. Na nossa questão, olha, a criança está com meningite bacteriana, mas a casa está vacinada, porque os 2 indivíduos abaixo de 4 anos têm vacinação completa. Então ninguém precisa fazer, tá, quimioprofilaxia. Tudo bem? E com o que é a droga? É rifampicina. E sempre 4 doses. 4 doses de 600 miligramas. Só que, para meningococo, eu faço isso de 12 em 12 horas por 2 dias. E para hemófilos, eu faço uma vez por dia por 4 dias, tá? A diferença vai ser só o tempo. Meningo eu vou em curto tempo e hemófilos eu vou e alongo o tempo. Mas todo mundo, 4 drogas. Beleza? Só uma observaçãozinha aqui, é a questão da grávida, tá?
A grávida pode fazer rifampicina para profilaxia, tá? Contra a meningite meningocócica, mas a grande indicação atual é fazer ceftriaxona 250 mg intramuscular, tá? Mas não está errado fazer rifampicina, tudo bem? Mas se cair na prova, quem que eu marco? Vai atrás da ceftriaxona 250 mg, que isso está mais atual, tudo bem, pessoal? É o mais utilizado. Então, beleza. Matamos aqui meningite. Volta para a questão. De acordo com o caso acima, marque a alternativa incorreta. Você lembra, né? Meningite bacteriana com hipertensão intracraniana. Então vamos lá. O exame de líquor é sugestivo de meningite bacteriana aguda, correto? Cujos agentes etiológicos mais envolvidos nessa faixa etária são Neisseria meningitis e Streptococcus pneumoniae. Certíssimo. E nessa ordem aí. A bacterioscopia nessa situação é fundamental, pois a presença de diplococo gram-negativo sugere a presença de Neisseria meningitidis. Gente, corretíssimo. E preste atenção agora. O gram, que a gente não costuma valorizar muito, para meningite você deve valorizar. Porque preste atenção, quem faz meningite? Pneumococo, haemófilos, meningococo, listéria e estáfilo. Esses são os agentes, 5 agentes. Desculpem. Então percebam, olha só, meningococo é um diplococo gram-negativo. Diplococo gram-negativo. Pneumococo é um diplococo gram-positivo. Tá lá. Olha, haemófilos é um bacilo gram-negativo. Listéria é um bacilo gram-positivo. E estafilococcus, cocos em cachos. Pronto. Então pegou isso aí, vai te ajudar no diagnóstico, tá? Isso aí também cai em prova. Então meningococo, diplococo gram-negativo, pneumococo, diplococo gram-positivo, haemófilos, bacilo gram-negativo e listéria, bacilo gram-positivo. Estáfilo, é óbvio, é cocos em cachos. Beleza? Então tá correta a letra A. Então vamos seguir. Marcos apresenta meningite bacteriana aguda com sinais de hipertensão intracraniana. Deve-se iniciar imediatamente ceftriaxona e dexametasona venosa. Esta última somente na evidência de hemófilos ou pneumococo. Olha, corretíssimo, né? Meningite bacteriana com hipertensão intracraniana. Vai iniciar imediatamente ceftriaxona e dexa. Esta última somente se tiver hemófilos ou pneumococo. Gente, repetir para falar, corretíssimo. Por quê? Porque a gente sabe, a complicação é a hipertensão intracraniana pela inflamação que é causada. Então, se você diminuir a inflamação, você diminui a hipertensão intracraniana. E hoje em dia, está indicado a fazer dexametasona, que é um corticoide com grande penetração no sistema nervoso central e que diminui a inflamação, que diminui o edema inflamatório. Só que você só vai fazer eles, os estudos só mostraram benefícios até agora na meningite por hemófilos e pneumococo. Então, antes da primeira dose do antibiótico, já faz dexa. Isso que é o ideal. Se não der, faz o antibiótico já junto com a dexa, tá? Agora, meningococo ainda não vem sendo feito. Beleza? Então tá aí, ó, letra B, correta. Vamos seguir. É de fundamental importância a pesquisa de lesões purpúricas na pele de Marcos, pois pode se tratar de meningite associada à meningococcemia, doença muito grave que tem prognóstico pior do que a presença isolada de meningococcemia. Beleza, gente? Lembrar aqui que meningite meningocócica, né, pode fazer petecas na pele, porque o bicho pode passar pelo seu sangue e você pode fazer meningococcemia. E a mortalidade é altíssima. Correto isso. Inclusive, essas petecas podem ser complicadas daqui a pouco com necrose, úlcera, e o indivíduo até perder um membro, tá? Pode ser fazer até amputação. Então, existe amputação como complicação de meningite? Existe, desde que seja por meningococo, tá? Com meningococcemia. Beleza. Agora vai um detalhe importante. Quando o indivíduo tem a presença isolada de meningococcemia, ele tem um prognóstico muito pior do que quando tem meningite mais meningococcemia. Você tem que guardar o seguinte, o bicho tem que ficar na meninge, tem que ficar no sistema nervoso. Se ele sair de lá e passear, o quadro é cada vez pior. Então é assim, melhor prognóstico, só o bicho no cérebro, né, na meninge. Aí piorou o prognóstico, porque ele saiu da meninge e foi para o sangue.
Se ele tiver só no sangue, aí o prognóstico é péssimo, tá? Então tá errada essa afirmativa, porque tem prognóstico melhor do que a presença isolada de meningococcemia. Errada a letra C. Vamos seguir. Letra D. Como complicações da meningite bacteriana, pode-se citar choques sépticos, hiponatremia, ventriculite, empiema subdural, hidrocefalia, surdez, epilepsia, déficit cognitivo e até amputações de partes do corpo. Gente, certíssimo, tá? Essas são as complicações aí, todas as complicações de meningite bacteriana. Corretíssimo. Letra E. Caso a meningite de Marcos seja por meningococo, todos os familiares devem receber quimioprofilaxia com rifampicina. Sim, contactantes de meningococo, todo mundo. Certíssimo. Caso seja por hemófilos ou pneumococo, não há necessidade de quimioprofilaxia para seus familiares. Vamos lá, pneumococo, não tem quimioprofilaxia. Correto. A hemófilos, quando é que eu indico? Quando tiver contactante abaixo de 4 anos não vacinado. Na casa dele tem contactantes abaixo de 4 anos, mas são vacinados. Então, ó, não tem que fazer profilaxia. Correta a letra E. Então, ó, letra C que é a resposta. Tudo bem? Então, vamos lá. Mulher de 32 anos inicia sintomas de cefaleia agravada com decúbito, febre de 38, náuseas e prostração. O exame físico revela rigidez de nuca terminal com sinais de Kern's e Brudzinski negativos, além de cicatrizes de lesões ulcerosas em grandes lábios. Para tudo. Cefaleia que piora quando deita, ou seja, cefaleia da hipertensão, né? Porque quando eu deito eu aumento a pressão intracraniana. Beleza, com febre, tá? Com rigidez de nuca, nossa amiga tem meningite, tá? Ela acabou. Agora, por que ele fala que tem cicatriz de lesão ulcerosa nos grandes lábios? Para lembrar que ela tem herpes e existe meningite herpética. Tá aí. As tomografias de crânio, mastoide e seios da face são normais, sendo realizada a raquicentese, que revela líquor límpido, normotenso, com 100 leucócitos, 40% de polimorfos, glicose de 200, proteínas de 60. Colorações pelo método de Gram, Ziehl-Nielsen e Nankin são negativas. Ou seja, não é bactéria, não é tuberculose e não é fungo. Enquanto os demais exames não estão disponíveis. O tratamento empírico mais adequado para o caso, qual é? Gente, vamos lá. Ela tem um quadro de meningite, te dá uma história aí de herpes, fala que não tem bactéria, não tem tuberculose, não tem fungo. E eu vou ver o líquor. Líquor com pouca célula, com predomínio de mononucleares. Opa, ó, isso aí ou é fungo, ou é tuberculose, ou é vírus. Mas fungo, tuberculose e vírus já tirei. Desculpa, fungo, tuberculose já tirei. Faltou vírus. Então ela tem uma meningite viral. E a única droga aí que eu tenho para combater vírus é o aciclovir, que justamente combate a meningite herpética. Então, letra A aqui é a resposta. Mas só para completar, a proteína dela está aumentada, tá? Acima de 40 está aumentada. Qualquer meningite faz isso. E a glicose está muito alta, né? Não tem meningite com glicose alta, a glicose normal ou baixa. Mas preste atenção, qual é o valor de referência de glicose no líquor? A glicose no líquor ela tem que ser 2/3 da glicose sérica. Não tem valor fixo para glicose. Então, essa paciente com 200 de glicose no líquor, ela deve ser diabética, tá? Ela deve estar cheia de glicose circulando. Beleza? Só esse detalhezinho aí que podia te confundir. Não existe um valor fixo de glicose, 2/3 da sérica, tá? E a dela não está baixa, está muito alta, ela deve estar diabética. Beleza? Então, vamos seguir. Uma médica grávida da 12ª semana de gestação intuba um paciente com meningococcemia sem máscara e procura você, desesperada, perguntando que profilaxia deve fazer. Neste caso, você prescreve. Vamos lá, gente. Ó, a gestante teve contato com o paciente com meningite meningocócica, né? Tá lá. Aqui no caso foi meningococcemia. Procedimento. Intubou sem máscara. Fundo de olho. Ah, foi rapidinho. Não importa. Tem que fazer profilaxia. E lembrando, a questão tem duas respostas. Eu posso marcar letra A ou letra C, né? Porque ceftriaxona IM 250mg em dose única tá certo. E rifampicina também. 600 em 12 horas por 48 horas. Tá certíssimo. Mas lembrando que atualmente a tendência é fazer o quê? É fazer ceftriaxona. Essa questão tinha que aceitar duas respostas, mas só aceitou a letra A, tá? Vamos lá.
Questão 4 agora, pessoal. 2 minutinhos. Vamos lá, gente, vamos concentrar aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá então.